E aí, meus bidos químicos, e aí, meus bidos hermanos. Bom, galera, finalmente voltamos para falar de Breaking Bad, episódio 8 da terceira temporada da série, intitulado Eu Vejo Você, I See You. Então, podemos ter aí alguém que está vendo o Walter, além do que ele parece, além da casca, ou podemos estar exatamente relacionados ao Hank, né? Tipo, eu vejo você, estamos aqui com você, né? Principalmente a mulher dele ali, que tá na capa do episódio. Então, enfim, esse é o meu chute. De qualquer modo, caraca, gente, pra mim faz realmente muito tempo, sabe? Porque quando eu gravei o 6, eu gravei o 7 também. Então, os dois foram gravados juntos, saíram em semanas separadas. Então, já faz 2 semanas que eu vi Breaking Bad. Então, eu já tô com saudades, tá ligado? Eu quero saber o que aconteceu. Eu fiquei feliz que o Hank tá vivo, né? Uhul! O Breno acabou dando um spoiler no review, que foi muito engraçado aquela parte. Como todos, se você perdeu essa parte, você tem que ver o vídeo completo, né? Pra chegar nessa parte. Mas, enfim... Foi muito bom e quero chegar logo no final da temporada pra trazer de novo os moleques, né? Que eles são meus amores, eles são minha trindade. E meu nome tem trindade, então olha só. De qualquer modo, eu tô aqui pra reagir e depois comentar o que é que eu achei enquanto eu almoço. Nosso espancado Jesse. Imagina se é aquele velho. Like to smoke, you need to be another 20 feet from the door. Roll me further, bitch. Ironicamente, What's coming? é tipo assim, o Jesse queria uma vingança do cara. Olha como o cara tá, mano. Será que ele vai achar que foi alguém? Tipo, que foi alguém, tipo, o Gus, o Walter? Essa gente é tudo maldosa, né, mano? Tem jeito. Not so much, no. Is this about the temperature setting? Isso tá triste porque ele vai perder a grana, né, filho? Isso tá triste. What's up, partner? Não, mano, o Jesse é muito criança, mano. Can't believe this. My replacement. Oh, man. Oh. Mr. White. O outro tá transando lá. A blood pressure cuff or an ABI? Where's that blood? Ó, foi correndo. Existe um ser humano ainda. Sir, can I help you? Why did they attack Hank? We're not sure yet. It could be he killed one outright. The other one's upstairs in critical condition. My brother-in-law's one tough. Crítico? Considering he didn't even have his gun. Um tá vivo, o do carro, né? Só pode ser o do carro. And he would have had a gun and could have defended himself. No, just have a gun. This isn't helping. What kind of partner are you? Caraca, não faz isso, mano. O parceiro dói pra caramba. Back him up. Where were you? Welcome here. Come on, let's go sit. É, e eles têm que entender também que mulher fica muito pistola nessas horas, mano. Mas... Tipo, o outro, tipo, o Texas, pô, ele voltou, tá ligado? Mostra quanto que ele se importa. Texas não ia pegar um trem. Is Pinkman? Ah, que isso, o Walter não tem nada a ver, mano. Quer dizer, tem a ver um pouco, mas porque são os dois que querem o Heisenberg. It's not his fault. É, de certo modo ele sabe que ele é. Mas tadinha, mano. Pô, você é louco, mano. Principalmente do quanto que eles trabalharam a relação dele com ela nos últimos episódios. Um é muito importante pro outro. Diferente do casal destruído que é o Walter e a Skyler, eles são um casal, tipo, firme, assim. Muito diferentes, mas que se dão muito bem. Agora, o outro estar vivo é sacanagem. A gente vai ter que dar um fim, né? Mano, o Jesse já explodindo esse lugar junto com ele, né? We have responsibilities here. I'll get there when I get there. Então, mas é hoje ou é amanhã? You know what? We're partners, remember? I need you. Ela sabe. Ela sabe exatamente quem era.
No. Ô, louco, tem pizza aí? Eggs? This fork is absolutely filthy. A cara do outro. Tell me you see this. We are in a hospital. They need to be held to a higher standard. They have a responsibility. Mano, eu não sei como reagiria numa situação dessa. Uma pessoa falando isso. Porque você sabe que é uma coisa da cabeça dela. Just like bang, bang, green the entire way. É realmente legal quando isso acontece, tá? And the whole time, Não é todo all dia. I could think about was Não mesmo. Mas foi um ótimo discurso. Brabo. O Walter tá bem humano nesse episódio. Custody. Dios bendiga America. He's innocent until proven guilty, correct? Como? I'll get him the best lawyer, and then we'll learn the truth. Meu Deus, será que vai ser o sol? Keep me apprised. I can't really say. It could be hours, but we'll let you know just as soon as you can see him. Conta a polícia, né, Walter? Meu Deus, se alguém sente o cheirinho. As câmeras. Ou não, o cara mesmo. Nossa senhora. Veio a delegacia inteira. Tu vê como o Hank é pica, né? A galera gosta do cara. Si tú asinas la fuera de Catarse, tú puedes asistir al episodio de separamiento. Y hay varios planos que se puede escoger la cucaracha, el Tú brujito, puedes ser el uno Taco de Bell, los Chavo del 8. Se puede escoger varios planos para vivir feliz para carajo. Tú puedes ser uno de nuestros mejores amigos. Nosotros tenemos un grupito que tienes muchos amiguitos. Nosotros hacemos una reseñita do carajo. Al tempejo de salsa y pimienta y limón. Todo de lo gosto. Piaditas, noticitas, confraternizacioncita, Breaking Badito y muchas más putarías. ¡Come on! ¿Cómo tú no vas a querer esta fuera? ¡Está loco! Así no es este carajo. Ahora, link está en la Ahora es descripción. ahora de ahora. Link está en la fuera de la descripción. Y si tú se inscribes, tú vas a ver mi bundita. E ele queria o Heisenberg, é mesmo! É mesmo! Chupa, seu bosta. E aí, gente, vocês não estão estranhando, não? Caraca, é mesmo, cara. Eu esqueci, eu achei que o cara nem ia reconhecer. Mano, até parece que ele tá fumado, né? Ele nem tá. Por que ele não vai embora? About damn time. Porque o Walter falou para não fazer nada. I'll tell you what, why don't I just call you right back on my cell phone, okay? Jesse! I told you to wait. I don't know how many more ways I could say it. The Deadeyes. Let me ask you something. Do you remember when we were out in the desert with Tuco? E o Jesse novamente fica sem resposta e se lasca lá, né, esperando. Vai receber o telefonema do reverendo daqui a pouco. Stop by the drugstore. Thank God for travel sizes, right? Tinha que trazer um livro, né? Pra ler. Tem muito o que fazer. Ou dorme, né? Is this what you were asking for? Não, mas é difícil quando é uma situação assim, mano. Yeah,
Guess I never thought about it. Tipo um Heisenberg da vida, né? Tipo, ninguém vai saber quem é o Hank. He said that Some of the equipment wasn't calibrated correctly, and well, it's just all very technical and boring. But rest assured O Walter não vale a pena se mentir pro Gus, mano. that we will do whatever it takes. É só falar do Hank. That's my total attention. Pô, vai ser o episódio todo até o Hank acordar, né? Hey, you like pollos hermanos? On occasion. Orders a big booster for the DEA. You heard what happened? He's gonna feed every cop in the building. Que dono legal. Wonderful. Yeah. And apparently he's bringing it by personally. Por um momento eu tinha entendido o dono da polícia, tipo, o delegado-chefe, assim. Mas é o dono do Follows, né? You're very welcome. Men like your husband are the thin blue line between us and these animals. Caraca, que cena, mano. It was clear to me how deeply he cares for you. Nossa. Nossa, olha o olho do Walter, mano. Ele sacando assim, ele sacando e tipo, se segurando. It was a great pleasure to meet you. E tentando entender ainda. Mano, o Bryan Cranston é muito pica, mano. Ele é muito, muito bom. Que cara gente boa, né? Mal sabemos. If you have some knowledge that you could share with me. Eu que mandei. Thank you. Thank you again. You're quite welcome, Mr. White. Será que ele deu um jeito de matar o cara? Olha lá, olha lá, olha lá. Olha lá, olha lá, morreu. Ele deu um jeito no cara. Starting chest compressions. No reason. Patient is in asystole. Continuing chest compressions. 1, 2, 3, 4. Esse Gus é pica, mano. Jesus amado. Deus me livre fazer parte desse mundo. Tá prela, mano, é o homem. É o careca. Só tem careca nessa série também. A série é representativa, né? Tem jeito. Yes? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Vayan a ver. O cara ameaçando o Gus 40 passos à frente. Mano, o Gus é muito pica, mano. Walter. Ih! Tá ligado? Caraca, ela foi top, tá? Ela botou o pau na mesa agora. Pô, até o Walter, ó. Mano, tem que respeitar Breaking Bad, mano. Mano, Breaking Bad, pô, os caras tem que respeitar mesmo, tá ligado? Pô, os caras poderiam muito bem ter aparecido, tipo, com uma coisa mais óbvia, que seria tranquilo, que seria mostrar o Hank acordando, fechando a mão ali com a mão dela, da esposa, olhando assim, a gente ficando, uhul, tá vivo, tá bem. Mano, os caras terminam um episódio na tensão. Os caras terminam um episódio com ele não mexendo a mão, com ele não abrindo o olho, não mostra o rosto dele, tá ligado? É quase como se ele tivesse morto mesmo, como se ele ainda estivesse muito próximo da morte. Tipo assim, a gente não tem a visão dele, da mesma forma que eles não têm a visão sobre o personagem de poder voltar à vida, tá ligado? Então, assim, muito do caramba você trazer uma cena assim, sabe? Um final assim, que cause essa impressão de que
as coisas não vão melhorar tão cedo, sabe? Não é uma série qualquer que vai te mostrar já, ó, deu tudo certo, saiu feliz. Pô, isso diferencia demais, tá ligado? É muito, muito legal ver isso. Ver um final que traz essa sensação tão pesada, né? Tão triste ao mesmo tempo. E corajosa ao mesmo tempo, sabe? Pô, termina ali, parece que ele morreu, tá ligado? Tipo, termina e você fica ouvindo só o barulho. Sabe? O clima pesado de todos os personagens. Eu achei muito legal ver esse episódio, o Walter, tipo, humano. Um Walter que ainda existe, tá ligado? Acho que foi positivo pro personagem e mostra como ele é cinza, né? Como ele não tá tão preto no branco ainda, tipo, não foi já não já virou 100%, né? Existe ainda esse impacto, esse amor pela família, esse laço e que claramente importa pra ele, né? A ponto de falar pro Gus, tipo, mano, não vou aparecer hoje. E o Gus, nossa senhora! O cara é pica, mano. O cara é pica. Me dá até medo. Me dá muito medo desse cara. Mas que ele é brabo, ele é. Ele tem um motivo, né? Do porquê que ninguém vê o rosto dele tão facilmente, assim. Ou ninguém descobre sobre ele facilmente. O cara é brabo. Gente, antes de falar sobre o episódio em si, eu gostaria de falar sobre os 2 episódios antecessores, porque vocês sabem que quando eu tô com o Giovanni e com o Breno, eu fico muito ludibriado pela presença dos dois, sabe? Eu acabo ficando muito mais na parte emocional e acabo não pensando sobre todas as coisas, né? Tem coisas que acabam nem passando pela minha cabeça porque eu não me permito teorizar tanto, até porque eu estou conversando com outras 2 pessoas. Então eu não tô falando sozinho, que é o caso de agora. Então assim, eu queria enfatizar algumas coisas, eu até pontuei aqui pra não esquecer, né? E isso, tipo assim, 2 semanas atrás. O lance é, primeiro, eu quero questionar, quem ligou para o Hank? O Gus ou o Walter? Essa foi a principal coisa que me veio à cabeça depois. Eu fiquei assim, gente, eu nem debati isso com os moleques, tipo assim, quem ligou? Isso vai ser respondido ou é uma coisa que vai ficar à toa? Eu imagino que não, porque Breaking Bad realmente parece pensar em tudo. Mas assim, a voz estava alterada, então não tem como o Hank reconhecer, mas alguém quis avisar. O Walter já é minado a minha teoria por conta desse episódio, porque ele não sabia. Ele não sabia que ele ia ser atacado. A menos que ele soubesse que ia ser atacado e se preocupou porque descobriu que ele sofreu com a situação. Mas me parece que não. Então, ou seria o Gus, ou seria o Careca, né? O Careca que trabalha pro Gus. Ou seria o Sol. Eu acho que o Sol não. Me parece ser o Gus. Acho que é o Gus, né? Agora, pensando bem assim, por conta desse episódio... Antes não tinha uma informação, mas agora com esse episódio, como teve toda a reação do Walter, faz sentido ser o Gus que estava por trás da situação. E aí vem a questão, por que proteger o Hank? O que ele tem a ganhar com isso? Ele queria causar tudo isso? Ele queria levar a tudo que levou neste episódio, a ponto de confrontar, vencer o cara, achar que ia afastar, não afastar, e então atacar de surpresa e matar todo mundo ali do México? Né? Fica aí, o Gus é realmente tão à frente dos seus passos, por assim dizer? Esse é um ponto. Outro ponto é elogiar o rejuvenescimento do velho, no episódio 6, acho, né? Quando ele aparece ali com os 2 primos crianças. Porque, mano, eu demorei pra reconhecer, mas não só isso. Revendo a cena, eu falei, caraca, ele tá realmente jovem. E ele é velho nos episódios. E eu imagino que ele velho nos episódios é ele atualmente, é ele no presente, na vida, quando tava gravando. Então, assim... Eles mandaram muito bem, sabe? São cenas curtas, beleza que tem um tom amarelado pra facilitar num quesito assim da gente não perceber certos efeitos, ou até mesmo do CGI no fundo, mas ficou muito, muito bom, sabe? Assim, tu vê os traços juvenis do ator como um todo, né? Então, nesse quesito, muito bom. Outro ponto que eu queria enfatizar é o fato do Jesse ter voltado para o Walter, porque eu imagino que pra ele realmente bastou o Walter falar que as drogas eram boas, principalmente em contraponto de que no episódio anterior, o episódio 6, tinha aparecido os 2 amigos dele falando que a droga dele era muito boa. Então o Walter falar que não era boa para depois admitir que era boa, talvez para ele tenha feito sentido num quesito de que o Walter tem um ego muito forte, não quis mostrar esse ego, quis diminuir, mas na real acha que é boa sim a droga dele. E aí por isso ele acaba... né, meio que entendendo, passando um pano ali pro Walter em si, e então voltando pro jogo, voltando pra ativa, né? Pelo menos isso é uma coisa que pelo menos fez sentido pra mim depois, raciocinando sobre, né? Tipo, em casamento com os 2 episódios. Mostrando como o episódio 6 e o 7 são tão casadinhos juntos, do porquê que foi tão bom ver os 2 um atrás do outro, com o Giovanni e com o Breno. E
volto a esse ponto deles serem tão conectados com a apresentação dos irmãos, como é legal aquela apresentação dos irmãos no episódio 6, onde mostra que não só eles têm um jeito de agir, de um aparecer primeiro, o outro se perde focando nesse cara e o outro aparece por trás, como também o fato de que mostra que o jeito deles de atacar é com um machado. É um tipo de tortura, é um tipo de morte que pra eles é quase como se fosse característico deles. E então você tem um casamento disso no final, do cara tendo as balas, mas falando, não, eu vou com o machado que é mais gostoso, e principalmente porque você atingiu meu irmão, né? Acho que tem um pouquinho dos dois, assim. Mas é legal porque é um casamento perfeito de um episódio que começa com os dois sendo apresentados, o modo como eles chegam, o machado, e termina com eles chegando do mesmo jeito, um chega, o outro vem pelo outro lado, e então, né, sofre um ataque ali porque eles não esperavam que teria o que o cara estaria de olho, e aí, ao final do episódio, são atingidos, né? O cara, com essa ideia de machado, deu a oportunidade pro Hank se vingar. Então, enfim, do caramba. É isso, por enquanto é isso em relação ao episódio anterior. Agora, indo para o nosso querido episódio, cara, achei muito bom, sabe? Assim, é muito legal ver como Breaking Bad é uma série muito boa no simples, nos mínimos detalhes, sabe? Um episódio que inteiro é sobre o Hank, o estado do Hank, como uma família se reúne perante uma situação tão drástica quanto essa de quase morte mesmo, uma coisa que a gente já tinha visto de certo modo com o Walter, mas que foi um processo que foi meio que se prolongando, então não era toda hora que estava todo mundo unido, né? E principalmente quando ele foi fazer aquela cirurgia, era uma coisa mais fechada e ele já tinha passado por outras cirurgias também, então variava um pouco a situação. Mas aqui, um caso de quase morte, sabe? De você não saber se o cara vai voltar ou não. E aí você tem o bandido voltando, depois sendo morto. E aí agora resta só o cara retornar ou não, sabe? Essa dúvida que o episódio criou, ele completo. O modo como a Molly, a esposa do Hank, sentiu tudo que estava acontecendo, eu achei muito bom, sabe? Eu acho que foi legal pra gente ver mais a personagem, ver mais do quanto que ela se importa com o Hank e ao mesmo tempo o quanto que isso afeta ela emocionalmente, né? O quanto que ela precisa disso, o quanto que ela acaba se deixando ali pelo lance do garfo, de ficar focada na sujeira, né? De ser um modo de se preocupar, porque se o hospital não cuida da higiene de um garfo, como é que eu sei que vai cuidar do Hank, sabe? Ou os dispositivos que estão no Hank não podem estar sujos se eles cuidam desse jeito de um garfo. Então é tudo em prol do Hank como personagem, sabe? Eu acho muito legal como o episódio vai trabalhando isso, como ela vai julgando a culpa em cada uma das pessoas por não estarem lá, por meio que terem facilitado para que acontecesse o que acontecesse, e cada uma delas, e eu gosto disso, o quão humano é o episódio para não trazer brigas, discussões bestas. Os homens entendem o que está acontecendo, eles entendem o sentimento delas, eles respeitam e vão embora, sabe? O Walter vai embora, o amigo policial vai embora, o chefe vai embora, todo mundo ouve, entende aquilo, sente aquilo e talvez até sinta uma culpa por aquilo, mas também entende que ela não tá falando aquilo diretamente tanto assim para atacar, sabe? Existe uma parcela de ser um pouco da boca para fora. Então, eu acho muito legal, sabe, como o episódio ele acaba focando nisso completamente. Como ele começa com o Jesse, que é um personagem que está extremamente machucado e tem essa reação, visão do Hank chegar no hospital. Aliás, é legal isso, né? O episódio começa com o Hank chegando no hospital e termina com o Hank no hospital, né? Então, é isso que é legal, sabe? Porque eu imaginava sobre que o final do episódio seria tipo o Hank saindo do hospital, o Hank melhorando, o Hank... Não, o episódio termina com esse suspense de será que ele realmente vai voltar? Eu, como um cara pensando num roteiro de série, mano, se tu fica enrolando muito um cara no hospital, tu perde o emocional, sabe? Tipo assim, do espectador chorar, do espectador sentir aquilo. E aí acaba que não vale a pena você matar ele depois. Então o Hank não vai realmente morrer. Eu vendo esse episódio, independente de se o Breno tivesse falado o que ele falou ou não no anterior, eu já iria supor que o Hank voltaria por ter sido o episódio que se passou inteiramente num hospital, tá ligado? Não é uma coisa que você faz, assim, é muito difícil uma situação como essa. Por exemplo, eu consigo lembrar aqui, não é um exemplo tão bom, mas de Arrow. Arrow, pô, a personagem se machuca, fica no hospital e morre, tá ligado? Tipo assim, é uma questão de ser no mesmo episódio. É aquele episódio que, pô, e você viu ela se machucando, então você já fica meio emocionalmente bolado com aquilo, vai preparando, e aí morre, e aí você tem o baque e chora ou não com a situação, né? Mesma coisa, o próprio Supernatural tem isso, o final da primeira temporada termina com um acidente, e a segunda começa com eles tendo um risco de vida ali, com várias coisas acontecendo. O final do episódio termina com a morte, entendeu? Então assim,
E existe uma preparação pra morte também. Então, existe um lance de se despedir, de falar coisas, de se resolver emocionalmente ou não, sabe? Então, prepara muito pra morrer. Aqui não. Pô, o Hank fica sumido o episódio todo. Por quê? Porque ele tá pra morrer. Mas entende o que eu tô falando? De que se você deixa o personagem muito desaparecido, você perde a relação, a conexão emocional com o espectador. E aí, se você perde isso, não vale a pena você matar, porque aí o espectador não vai sentir. Então, tá ligado? Se fosse pro espectador sentir, você já matava ele no anterior, no episódio 1 minuto, onde foi preparado o personagem pra aquilo, o que leva, obviamente, a gente ficar tenso naquele final, né? Então, enfim, só explicando aqui como é que funciona, né, pra um roteirista, o que ele vai pensar na hora de escrever, se ele vai, tá ligado, trazer a morte do personagem ou não. Enfim, até mesmo, eu acho que o Steve foi o Steve Harrington do Stranger Things foi uma coisa que eles perderam a oportunidade na 4ª temporada de matar, tá ligado? Não que eu queira, amo o personagem, mas eles prepararam de uma forma na 4ª temporada que vocês não têm noção, que se eles tivessem matado, teria feito muito, muito sentido. Eles tinham mais preparado a morte do Steve do que a do Ed. Mas enfim, tomaram uma decisão contrária. E depois daquilo eu também nem espero que matem naquela temporada, porque por mim fala assim, pô, a chance perfeita tava na temporada anterior. Mas às vezes eles têm planos, né, pra algum desenvolvimento dele na 5ª. Enfim, o papo não é Stranger Things aqui de qualquer jeito. O lance fica muito claro que ele não vai morrer, mas eu gosto desse suspense dado no final, sabe? Do clima pesado ainda presente naquele ambiente, né, como um todo. Então o Jesse tem a reação, fica feliz, vai embora dali, chega no trabalho, só que ele sabe o quanto que o Hank é importante dentro da família do Walter. E aí ele fala, putz, você não sabe, né? Tanto que ele indaga, né, tipo, quando é que a gente vai começar? Porque ele acha que não vai ter. Por que ele acha que não vai ter? Porque ele acha que o Walter já sabe. E na real, o Walter não sabe de nada, né? É interessante, aliás, a cena do Walter com outro carinha, porque eu achei que a partir do momento que ele despediu o cara no anterior, já teria se resolvido. Mas não, o Walter ainda tá ali com o cara tá insistindo. E ainda passa uma vergonha, né? Tipo, o cara vê o Jesse chegando, vê como o Jesse e o outro tem que, tipo assim, meu Deus, que humilhação que eu estou passando. É uma cena, tipo, meio engraçada, assim. Mas, enfim. E aí o cara vai embora. E fica claro que eles têm que fazer a parada, o Walter descobre e vai embora. E, mano, o episódio inteiro, tipo assim, da parte cômica é o Jesse fazendo besteira. Assim, não acho que passa do limite, mas também... Eu acho que se tivesse cortado do episódio também não mudaria muito. Eu acho que a única coisa que muda é em relação ao fato de que existe uma pressão sobre fazer o produto e o Walter não tá lá, e aí chega no Gus, e aí o Gus questiona, e aí o Gus descobre, e aí o Gus vai resolver o assunto, né? Então, assim, é isso que é a parte interessante que o Jesse acaba auxiliando, mas, de certo modo, daria pra se fazer sem a presença do Jesse no episódio como um todo, né? Porque de resto é o Jesse... Gente, mano, que raios o Jesse tava fazendo, metendo aquele bagulho que suga ar e botando aqui. Tipo, se ele quer ter um sentimento parecido, era só ele pegar aquele bagulho que a gente encontra em casa, né? Que é aquele bagulho de aspirar pó. E bota ali, ué. Vê o que tu sente, vê o que tu acha. Precisava ser aquela máquina enorme que você pode acabar destruindo custando um monte de grana. É uma questão, né? Mas enfim, tem essa parte do Jesse. E aí, cara, eu acho que a parte mais interessante é o lance. Quer dizer, eu acho que toda a parte da família é legal, né? Como o Walter soa mais humano. Eu acho que essa parte é muito boa do episódio. Porque chegou num ponto onde eu acho que todo mundo, ou não, né? Mas eu não quero mais saber do Walter. Eu quero mais é que se lasque, quero mais é que ele se ferre. Por mim, ele já foi pro outro lado da força, entendeu? Mas esse episódio, ele ajuda pra, tipo, trazer de volta. O Walter não tá lá tão ainda assim. Ele tá no meio termo ainda, sabe? Existe um ponto onde... Pelo menos pra mim, porque assim, o Giovanni e o Breno falaram que tudo que o Walter faz é pensado. Então, posso pensar que tudo que ele fez nesse episódio foi qual é a palavra? Minimamente calculado para fazer com que as pessoas se importassem com ele. Então, não só a Skyler voltar a se apaixonar e querer ele dentro de casa, mas como reconquistar o filho, como também acalmar a sua cunhada. Enfim, de qualquer modo, ele... Tipo assim, poderia estar pensando racionalmente para calcular e tomar cada atitude, tudo que ele vai falar vai ser para mexer com cada um. Como, por exemplo, a hora que ele tá falando ali na mesa sobre o que ele passou, tentando acalmar a mulher, e a Skyler sente aquilo, o que dá a entender que a Skyler começa a baixar o escudo, né, perante o Walter como um todo. Olha a diferença entre a primeira cena que o Walter chega no hospital e como a Skyler tá olhando pro Walter e como a Skyler tá mais nas últimas cenas. Tanto que, mano, na real, a primeira cena da Skyler, ela tá, tipo assim, com aquele olhar de, tipo assim, mano, de queimar o Walter, tá ligado? Ela tá com um olhar que, assim, se ela tivesse o laser do Super-Homem, do Ciclope, ela soltava no Walter.
E o final do episódio, ela tá deitada no ombro do Walter. Tu já vê a mudança, entendeu? Da personagem aí em relação a sentimentalmente. Isso que não tem nenhuma cena de entrosamento dela com o Walter de verdade. Mas tá entendeu? Tá nos detalhes. Olha como o episódio já anda muito a partir dos detalhes. E enfim, você tem isso. E você tem o modo como o Walter age durante todo o episódio. Eu não gosto de acreditar que ele fez tudo racionalmente. Porque eu acho que o Walter ainda realmente não mudou 100%. Não teve um acontecimento tão grande assim pra ter essa virada tão forte. Eu acho que o principal foi ele deixar a Jane morrer no final da segunda temporada. Mas, sabe, existe um lance pra família dele. A gente sabe que ele tá fazendo tudo pela família. Ele tá indo pro caminho sombrio? Sim, mas ele tá fazendo pela família. Tal como Anakin ainda tinha o amor pela Padmé quando ele fez tudo que ele fez em prol de salvar a Padmé. Então, assim, eu acho que existe essa parte e essa parte estava sendo demonstrada nesse episódio, sabe? Eu acredito realmente que o Walter, ele se deixou emocionalmente vulnerável para falar sobre os assuntos, para se preocupar, sabe? Porque acredito eu que existe uma culpa dele pelo Hank e quando ele fala que o Hank é uma pessoa melhor que ele, eu não acho que ele esteja mentindo, eu acho que ele sabe daquilo, sabe? Ele sabe que ele é verdade, ele sabe o quanto que ele se tornou um cara mentiroso, se tornou um cara desonesto e o quanto que o Hank é esse cara que vai atrás da verdade, é o cara que vai em busca da verdade, quer lutar pela verdade e quer lutar pela justiça, o que envolve encontrar o Heisenberg, né? Então eu acredito que ele tem essa noção para com o Hank e seja realmente preocupado com o cara. Tanto que não à toa, gente, se ele não se preocupasse, ele tinha ficado no trabalho fazendo as drogas, sabe? Eu acho que essa é a parte principal. Ele não teria voltado pra família, assim, do jeito que voltou. Então essa, por mim, é o principal, assim. Ah, quer enganar. Ele poderia ter dado qualquer mentira, sofreu um acidente, qualquer coisa, sabe? Mas não. Ele foi pra lá e falou, Jesse, eu não vou voltar hoje. Então, essa parte foi muito legal, acho que pra humanizar um pouco o personagem e dar uma relaxada nos sentimentos que pelo menos eu estava tendo para com ele. Não quer dizer que eu ame ele agora ou que, nossa, voltou a ser alguém com quem eu me importo, mas por mim foi legal pra tornar o personagem mais complexo, né? Com mais camadas, assim, mais interessante. Foi uma coisa que fez com que eu gostasse de acompanhar o episódio todo, sabe? Que eu parei de olhar ele tanto quanto, tipo assim, nossa, que ódio, que agonia, e mais com uma tranquilidade, assim, por assim dizer. Enfim, acho que foi frutífero nesse quesito como um todo e deu a entender, eu pelo menos senti que o episódio todo foi muito focado nisso, sabe? Foi sempre ele conversando com ela, ele conversando com um amigo que era amigo do Hank, ele conversando com o filho dele, tudo sempre desenvolvendo de pouquinho em pouquinho essa relação que ele tem para com os personagens e o quanto que ele ainda sente emocionalmente por eles, né? E aí você tem a outra parte, que aí é a parte que eu ia falar antes, que é o cara, o primo fucking vivo, mano, sem perna. E, caraca, a hora que ele viu o Heisenberg, mano, o cara foi num sangue no olho, que assim, sem pensar, ele se jogou da cama e começou a se arrastar como se ele tivesse alguma chance. O Hank é o cara mais tranquilo de todos, num quesito assim, né, de que não sabe lutar, nunca matou na mão, né, de atirar, algo assim. Ele podia muito bem pisar na cabeça do cara daquele jeito, tá ligado? Então assim, o cara foi sem nenhuma chance jogando no chão e a perna dele começando a sangrar, nossa. Enfim, foi uma cena do caramba. E achei interessante o policial. Mano, mostra como o policial é burro, né? Porque se fosse o Hank teria pensado. O Hank teria. Mano, por que ele ficou daquele jeito quando ele te viu? O Hank teria pensado. O outro cara ali é burro. Mostra que o Hank é realmente um diferencial como polícia, né? Porque o outro cara viu ali. E, pô, o cara visivelmente olhando pro Heisenberg, tá ligado? Olhando com aquele sangue nos olhos, assim, e indo, né, na fúria do ódio. E o resto todo mundo tá assim, ó. Caramba, hein? O cara pirou, né? Nossa, não, o cara ficou maluco. E é isso. Enfim. Mas foi uma cena muito boa, gostei de como preparou isso. E aí, como foi trabalhando o Gus no episódio. O Gus liga. Tá bom, vou fingir que eu acredito. Aí o Gus vai lá. Não, ó, vim aqui em paz, né? Porque já conversei com esse cara antes, ele parecia uma pessoa muito gente boa, se preocupava com você, o Walter White. Então, isso mexe mais com o Walter, né? Do tipo assim, ó, tá machucado por causa de você, tá? E se preocupava com você, hein? Toma. É só joga a culpa na cabeça do careca. E aí, ele joga um bagulho de doação, né? Pô, quem puder explicar toda a situação, eu dou aqui 10 milhões, sei lá. Mas assim, uma grana preta, né? De onde que ele vai tirar essa grana trabalhando num bagulho de frango? Não sei, mas tudo bem, né? Ele tá fazendo o apoio dele aí. E aí, ele saindo e depois conversando com o Walter, entendendo a situação. Então, não, beleza, ó, o assunto já tá resolvido. Mano, quando ele falou isso, eu falei, velho, o assunto já tá resolvido como? Tá ligado? Essa hora que ele falou, eu falei, mano, mas o cara tá vivo, não sei o que, tem um outro cara lá no México.
E aí, quando ele vai embora, os policiais começam tudo a subir, mano, e o cara tá morto. Caraca, o cara... E aí tu vê o outro careca saindo lá do canto. Nossa senhora! Mano, o Gus age entre as entrelinhas, tu piscou, aconteceu. Mano, isso foi muito louco, mano. Não bastasse isso, o cara lá no México, que eu pensei, mano, a partir do momento que você atacou os primos, tem os outros caras, né? Os outros caras vão vir atrás. Resolveu nesse episódio. Isso foi do caramba, porque novamente eu não sei o que esperar do final da terceira temporada, tá ligado? Porque, lembra aquilo? Eu falava que a segunda temporada ia terminar com, pô, talvez vai ter isso, vai ter esse acontecimento, eu sabia que a Jane morria, então eu chutava algumas coisas e pensava, pô, vai ter a parte dos caras do México. Não foi. Pensei, pô, então vai ficar pra terceira temporada. Aí do nada teve a virada de ir pro Hank. Falei, meu Deus do céu. Será que o Hank vai morrer? Não, o Hank sobrevive. E aí, mas aí você descobre nesse episódio que o cara tá vivo. Pô, e aí o outro cara descobre, vai atrás. E aí eu falei isso com o Giovanni comigo. Falei, mano, esses caras vão querer ir atrás a partir do que o Hank fez, né? E agora? O Gus resolveu a parada. O Gus foi. O cara foi deixando claro, o cara, que ele queria se vingar, que ele percebeu que o Gus tava por trás da situação, que o Gus tava atrapalhando algumas coisas. O cara, alguém bateu na porta, abriu a porta, matou geral, velho. E agora? Não sei. O que vai acontecer no final da terceira temporada? Não sei. Mas os queridos apoiadores do canal já deixaram claro que é um final cliffhanger. É aquele final que eu vou querer dar um play no próximo episódio, tão maluco que eu vou ficar. Então, assim, ansioso pra isso, né? Gosto muito de finais de temporada que façam isso, né? Aliás, até hoje, por mim, não existe um final mais cliffhanger do que o final da sexta temporada de The Walking Dead. Então, assim, realmente quero muito ver como é que vai ser o final da terceira temporada pra quarta. E não vai ser os mexicanos, porque já resolveu. Nossa, o que poderia ser? O Gus virar uma ameaça contra o Walter, né? Os dois ficarem um versus o outro. Porque aí, qual que é a chance do Walter contra o Gus? É mínima. Mas muito legal, cara. Foi um bom fechamento e mostrou do que o Gus é capaz, como o Gus é pica, como o Gus tá à frente de tudo e como o Gus domina a situação. Eu acho que o Walter tem própria noção disso. O Walter sabe que ele não tem chance contra o Gus ou algo do tipo. Ele não faria alguma coisa contra o Gus sem se preparar muito, tá ligado? Então, assim, achei muito bom, sabe? Por mim foi uma coisa que, assim, eu tava super dando atenção pro Hank, pro Walter, pra todo o conflito familiar. Chegou os últimos segundos, eu falei, meu Deus, o Gus é pica. Tá ligado? Tipo assim, o Gus roubou a cena neste episódio, cara. Foi inacreditável. Mas, volto a dizer, em relação à atuação, nada bate o Bryan Cranston como o Walter White. Ele é realmente muito, muito bom, mano. Nossa, é nos mínimos detalhes, assim, as nuances, você consegue sentir. E aí, por isso que eu falo que eu acho que ele foi sincero muitas vezes, sabe? Eu senti naturalidade, eu senti ele sentindo, lembrando, sabe? O modo como ele sorri sobre algumas coisas, parece alguém que tá contando a história do passado dele, sabe? E a pessoa, não um ator interpretando. E aí, a hora que o Gus aparece e fala os negócios ali, você vai vendo que ele tá um conflito muito forte mentalmente, de sentir que ele tá sendo ameaçado, de sentir que ele tá sendo questionado, de não entender o que tá acontecendo, sabe? Então foi muito legal sentir tudo isso em olhares, porque ele não pode reagir, ele não pode falar, mas a câmera tá mostrando pra gente o que ele tá sentindo, enquanto os outros personagens não estão ligando tanto. Tirando a Skyler. A Skyler dá pra ver que nos mínimos ela tá sentindo, ela tá prestando atenção. E aí o final do episódio, mano, no final do episódio todo mundo ali sentindo o Hank ali, e o Walter tá também com aquele peso, né? Então, assim, baita episódio, cara. Baita episódio. Gostei muito desse episódio, em conflito até com os outros, né? Esse segmento. Muito, muito bom. Sério mesmo. Então, assim, ansioso pro que vem futuramente. Breaking Bad tá realmente crescendo bastante. Eu tô gostando muito dessa terceira temporada. Já até mais do que a segunda temporada. Principalmente porque o episódio 7 foi o melhor episódio da série até agora. Então, assim, ansioso. Deixem nos comentários o que é que vocês concordam ou discordam dos pontos que eu abordei aqui. Não deem spoilers do futuro, obviamente. Tem sempre a oportunidade de entrar no Catarse e fazer parte, né? De ver as reações completas a Breaking Bad e outras séries também, que já tem várias. E aguardo vocês aí em próximos episódios com os seus likes. Fechou? Valeu, falou!